O que é propriedade intelectual? Como é sua classificação? Quais as vantagens ela traz para um negócio? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, eu sou a Ana e esse é mais um vídeo do quadro Direito em Negócios. Hoje vamos conversar sobre o meu tema favorito, propriedade intelectual. A ideia é introduzir essa temática e nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre cada tipo de proteção. Então vamos lá! A propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos aos direitos inerentes à atividade intelectual. Ou seja, da mesma forma que você tem a propriedade de um bem material, por meio de um registro em cartório, você terá o direito sobre as suas criações por meio de um registro ou carta patente concedida pelo Estado. Muito se fala em marcas e patentes, mas muitos são os tipos de proteção possíveis. Esta é a classificação da propriedade intelectual no Brasil. Bom, no Brasil, a propriedade intelectual é dividida em 3 grandes modalidades. A primeira delas é o direito autoral, onde estão as modalidades de direitos de autor, direitos conexos e o programa de computador. Em alguns outros países, o programa de computador é considerado patente, mas no Brasil existe uma proteção específica para ele. A segunda modalidade é a propriedade industrial, onde estão ali as proteções que são mais ligadas ao lucro. São elas marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e segredo industrial. Mais à frente nós teremos um vídeo sobre cada tipo dessas proteções, onde eu vou poder falar com vocês sobre os requisitos necessários para esse tipo de proteção. E por fim, a proteção sui generis, que são aquelas proteções que não se enquadram nem como direito autoral, nem como propriedade industrial. São elas a topografia de circuito integrado, as cultivares e o conhecimento tradicional. Importante ainda observar as seguintes dimensões da propriedade intelectual. Primeiro, ela é temporal, ela é vigente por um determinado período de tempo, ela não é ad eterno, caindo em domínio público em um determinado período. Segundo, escopo do direito, é necessário observar a legislação sobre propriedade intelectual vigente no país. Terceiro, ela dá segurança jurídica, concede o direito de propriedade e de exclusividade sobre uma criação intelectual. E quarto, a territorialidade, ela possui validade nacionalmente. Mas qual a importância para um negócio? Primeiro, o direito de propriedade ao titular da criação intelectual, proporcionando meios de defesa contra a apropriação indevida do seu conhecimento por terceiros. Segundo, o privilégio de exclusividade na exploração da criação intelectual. Terceiro, permite que uma nação promova a inovação e a divulgação dos conhecimentos, equilibrando os interesses do inventor, autor e o titular e as necessidades gerais da sociedade. E quarto, com a recompensa, há um estímulo para a realização e a exploração das atividades intelectuais, que consequentemente geram um desenvolvimento econômico. E qual é o escopo da legislação brasileira? Primeiramente, a gente pode citar que em 1970 houve a criação do INPI. Após, em 1988, a própria Constituição Federal traz como direitos fundamentais a propriedade intelectual. A Lei de Propriedade Industrial vem em 96, como a Lei de Cultivares em 97, existe a Lei de Programas de Computador também, a Lei de Direitos Autorais, e em 2004 surge a Lei de Inovação, bem como a Lei do Bem em 2005, que visa sobre incentivos fiscais no âmbito da inovação, e a Lei de Topografia de Circuitos Integrados em 2007. Seguem alguns dados interessantes relativos ao contexto nacional. Bom, neste primeiro gráfico a gente consegue observar o número de depósitos de patentes por residentes e não residentes em determinado território. E aqui é interessante observar que o Brasil ele tem uma situação completamente inversa de países como a China, por exemplo. Na China, mais de 90% dos depósitos de patentes são realizados por residentes. Já no Brasil, acontece a situação inversa. Mais de 80% dos depósitos de patentes são realizados por não residentes. E apenas 20% são realizados por nacionais, sendo que destes 20%, a maior parte
é relacionada a universidades federais. Isso demonstra que as empresas brasileiras ainda não têm o hábito de inovar. Já no segundo gráfico, a gente percebe qual país deposita mais patentes em outros territórios. Quando a gente vai observar a situação do Brasil, a gente percebe que os Estados Unidos é o país que mais deposita patentes no nosso território e, consequentemente, faz uma reserva de mercado de suas multinacionais no território brasileiro. Então, gostou do conteúdo de hoje? Nos próximos vídeos vamos conversar sobre cada tipo de proteção. Não deixe de acompanhar. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Assim você não perde nada do que for publicado. Ative as notificações, curta e compartilhe com seus amigos. E não deixe de conhecer o site da Aletic. Acesse www.aletic.com.br e veja várias opções interessantes para diversos segmentos de empresas, como cursos, produtos e serviços. Confira lá. Bom, nos vemos em uma próxima oportunidade com mais conteúdos interessantes sobre o mundo do direito aplicado aos negócios. Eu vejo vocês lá. Abraços e até breve.